Normalmente, quando se pensa em diagnósticos médicos, tem toda aquela expectativa de precisão absoluta, né? Aham, quase como uma engenharia exata do corpo humano. Exato. Tipo, se alguém cai e machuca o braço, o raio-x mostra aquela linha branca irregular e o médico aponta para a tela iluminada e decreta com toda a certeza que, olha, fraturou bem aqui. É muito nítido. É um sistema super binário e reconfortante, na verdade. O nosso cérebro anseia por categorias claras e limites bem definidos, principalmente quando algo está causando dor. Mas então a gente dá um passo para fora da ortopedia e entra no mundo da neurobiologia, da psicologia clínica e do desenvolvimento cognitivo. E de repente a máquina de raio-x não serve para nada. Zentas. E, bom, nesse nosso mergulho profundo de hoje, a gente pegou uma pilha fascinante de artigos de psicologia. Pesquisas fresquinhas sobre neurobiologia e estudos de caso clínico também. Isso. Tudo para explorar exatamente uma dessas áreas embaçadas. O foco da nossa análise hoje, para quem acompanha a gente, é a interseção super complexa e, nossa, muitas vezes dolorosa, entre a limerência e o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é, sem dúvida, a própria definição de águas turvas diagnósticas. A literatura clínica tem focado muito nisso porque desafia a forma clássica como a gente entende tanto as relações interpessoais quanto os transtornos neurobiológicos. A nossa missão de hoje para quem nos escuta é desmistificar um sentimento que a cultura pop e o cinema frequentemente romantizam, tipo como um amor épico e intenso. Totalmente romantizado. Pois é, mas que, quando dissecado através das nossas fontes de pesquisa, revela ser um ciclo neurobiológico e cognitivo altamente complexo e até destrutivo. Então, para começar a construir esse entendimento, a gente precisa definir o terreno. O que, à luz dessa literatura toda, significa a palavra limerência? Bom, o primeiro ponto crucial que as fontes estabelecem é que a limerência não consta nos manuais como um diagnóstico psiquiátrico formal, tá? Certo? Não é uma doença oficial de manual. Exato. Ela é descrita como um estado psicológico involuntário de profunda fixação emocional e cognitiva por uma outra pessoa. Essa fixação é marcada por uma idealização irreal, uma necessidade desesperada de ter os sentimentos correspondidos. E uma reatividade gigante também, né? Nossa, sim, uma reatividade desproporcional a qualquer sinal de aceitação ou rejeição. Em termos práticos, é um fenômeno muito mais ligado aos nossos sistemas internos de recompensa e sobrevivência emocional do que ao que a gente poderia chamar de amor genuíno e recíproco. Ok, o conceito faz sentido isoladamente, mas a grande provocação dos artigos que reunimos é cruzar isso especificamente com o cérebro que possui TDAH. Vamos desempacotar isso. O que a literatura argumenta sobre essa sobreposição? A tese central das pesquisas é que a limerência, quando ocorre num indivíduo com TDAH, deixa de ser só uma paixão avassaladora. Ela passa a operar de forma intensamente disfuncional e prolongada, e as fontes apontam que isso não é obra do acaso. É o resultado de três engrenagens centrais que funcionam de maneira atípica nesse cérebro: E quais seriam essas engrenagens? a disfunção na busca por dopamina, o sequestro da atenção e a desregulação emocional. Tá. Para entender a força esmagadora desse sentimento, eu acho que a gente precisa abrir o capô e olhar para o motor neurobiológico primeiro. Por que um cérebro com TDAH desenvolve uma urgência tão vital de se fixar em outra pessoa? O segredo está lá no centro de recompensas do cérebro. Em indivíduos com TDAH, a produção e a captação de dopamina, que é aquele neurotransmissor que dá motivação e prazer para a gente, elas funcionam de forma muito ineficiente. É como um motor que está constantemente operando na reserva, quase engasgando o tempo todo. Perfeita analogia. Em termos clínicos, os estudos chamam isso de hipoatividade no sistema dopaminérgico mesolímbico. A consequência direta dessa reserva crônica é que o cérebro passa a buscar de forma quase autônoma estímulos externos de altíssima intensidade. Tudo isso só para conseguir atingir um nível mínimo e funcional de alerta, né? Isso mesmo. E nesse cenário de escassez crônica, a pessoa que se torna o alvo da limerença entra em cena como holofote perfeito. Ela oferece um atalho maravilhoso para a dopamina. É tipo a mente operando num ambiente de luz super fraca,
tateando no escuro até que acha a chance de ligar um holofote gigantesco para conseguir enxergar algo com clareza. É bem por aí. E a dinâmica relacional se transforma no que a neurobiologia chama de sistema de recompensa intermitente. Pequenos sinais, tipo uma mensagem ou um olhar de validação, geram picos enormes de dopamina. E a incerteza do retorno reforça o comportamento. Cara, o conceito de recompensa intermitente é assustadoramente prático quando a gente traz isso para o mundo real. Um celular na mão de alguém em estado de limerência vira basicamente uma máquina caça-níqueis de cassino. Literalmente uma máquina caça-níqueis. O que é fascinante aqui é que a literatura compara isso exatamente a esse tipo de reforço variável. Pois é, porque para quem vê de fora, o jackpot, o prêmio, parece irrisório. É só um bom dia no aplicativo de mensagens ou uma curtida na foto. Mas a imprevisibilidade de quando esse sinal positivo vai chegar cria um ciclo de fissura e abstinência emocional quase aditivo. A pessoa fica puxando a alavanca emocional o dia inteiro esperando as três cerejas se alinharem na tela. A analogia da máquina caça-níqueis ilustra perfeitamente a mecânica. Mas olha, a literatura clínica mostra que, no caso da limerência, o processo é ainda mais insidioso do que um cassino de verdade. Mais insidioso como? Quando alguém entra num cassino, a pessoa sabe racionalmente que está num jogo de azar. Na limerência, o cérebro mascara esse vício puramente químico em dopamina sob o disfarce de destino, de almas gêmeas ou de amor verdadeiro. Ah, entendi. É a ilusão da narrativa. Exato. Essa ilusão narrativa faz com que o comportamento aditivo de esticar o celular compulsivamente não seja visto pela própria pessoa como um problema. É visto, na verdade, como uma prova da profundidade do amor que ela sente. Então, se o cérebro encontrou essa máquina caça-níqueis perfeita, que paga os prêmios em dopamina e ainda vem embrulhada na ilusão de um grande romance épico, o que acontece com a atenção desse indivíduo? Porque ela deve ficar completamente aprisionada. Totalmente aprisionada. O resto da vida da pessoa frequentemente desaparece no fundo do palco. E isso leva a gente para a segunda engrenagem descrita nas fontes, que é o hiperfoco. Certo, o famoso hiperfoco do TDAH. Pois é, mas para entender a gravidade disso, a gente precisa expandir a definição de TDAH para quem nos ouve. O nome sugere um déficit ou uma falta de atenção, mas as pesquisas mais robustas definem o transtorno como uma falha na regulação atencional. Ou seja, a capacidade de prestar atenção existe, e é bem forte. O que falta é o controle de decidir para onde apontar esse foco e a capacidade de retirar o foco de lá quando for necessário. Precisamente. Quando esse cérebro encontra um estímulo hipergratificante, como a pessoa desejada, ele engata no hiperfoco. A atenção fica completamente sequestrada. Na limerência, o objeto de desejo monopoliza a banda larga mental do indivíduo. O que resulta no que os textos chamam de ruminação intrusiva, né? Exatamente. É uma avalanche de pensamentos detalhados, constantes e repetitivos sobre o que o outro disse, o que ele não disse, o que ele quis dizer com aquele emoji. Então, o que isso tudo significa na prática? A pessoa acha que está perdidamente apaixonada, mas na verdade o volante cognitivo do cérebro travou e ela simplesmente perdeu a flexibilidade mental de mudar de faixa. É uma metáfora perfeita. A inibição cognitiva falha em frear esses pensamentos obsessivos. Existe uma dificuldade extrema de desengajar cognitivamente, mesmo quando isso causa prejuízos enormes na vida funcional da pessoa. Nossa, perder prazos no trabalho, negligenciar amigos, não dormir, e mesmo assim o cérebro recusa soltar a fixação. E é importante frisar que essa recusa não é teimosia. Ocorre por déficits reais em inibição cognitiva, flexibilidade mental e controle atencional voluntário. O cérebro fica encurralado. O que prepara o terreno para uma montanha-russa emocional, né? Porque se a mente está travada e totalmente focada numa única pessoa, é natural que qualquer pequeno movimento dessa pessoa seja sentido como um terremoto. Certo. E é aí que chegamos na terceira engrenagem. As fontes introduzem um componente frequentemente ignorado nos diagnósticos tradicionais de TDAH, a desregulação emocional. Mais especificamente, a disforia sensível à rejeição, a famosa RSD. E como essa RSD se manifesta dentro da limerência?
A RSD gera respostas emocionais desproporcionais e intensas à rejeição. E o mais cruel é que pode ser uma rejeição real ou apenas percebida. O cérebro amplifica sinais ambíguos de um jeito assustador. Então a pessoa oscila violentamente entre idealizar a pessoa e desvalorizar ela logo em seguida. Sim, o resultado é uma euforia gigante com a atenção e uma queda abrupta de humor diante de um simples silêncio, gerando uma dependência total de validação. Ignorado ou rejeitado. Ficar triste quando quem a gente gosta visualiza a mensagem e não responde é uma dor universal. Por que a RSD é tão diferente desse desgosto comum? Isso levanta uma questão importante, porque a escala da reação é o que define o transtorno. Não é só uma tristeza ou frustração comum, é uma disforia paralisante. Disforia sendo uma dor quase física, certo? Exato, uma dor excruciante. A ambiguidade é instantaneamente traduzida como catástrofe absoluta pela falha na regulação emocional. Enquanto uma mente neurotípica pensa que a pessoa está ocupada, quem tem RSD tem o sistema de luta ou fuga ativado. É um alarme de incêndio tocando no máximo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque essa dor e essa euforia desreguladas não ficam só no mundo dos pensamentos. Elas ditam as ações da pessoa. E os artigos mostram que muitas vezes essas ações esbarram em traumas muito mais antigos. Sim, entramos na questão do impulso e da construção sobre feridas antigas. Impulsionado por toda essa urgência, o indivíduo atropela o tempo natural de um vínculo com comportamentos impulsivos, sejam aproximações intensas ou afastamentos abruptos. E as fontes apontam para uma intersecção muito forte com histórias relacionais precoces da infância, né? Os esquemas desadaptativos. Isso, esquemas de privação emocional, de abandono, desvalor. A tendência limerência é amplificada absurdamente, porque o outro passa a representar não apenas um desejo, mas uma reparação emocional para essas feridas antigas. É como ir ao supermercado com fome, mas no departamento das emoções. Se a pessoa tem um esquema crônico de abandono lá da infância, ela agarra a primeira fonte de afeto, mesmo sendo um reforço intermitente, como se fosse um cimento rápido para tapar rachaduras muito profundas na própria fundação. Exatamente isso. E usar a atenção do outro como cimento não funciona, porque não tem integridade, esfarela rápido. E viver nesse ciclo de fissura dopaminérgica, de hiperfoco e de terror de rejeição é insustentável a longo prazo. Com certeza é. Então, qual é o pedágio real que isso cobra? E, o mais importante, como é que a pessoa sai dessa tempestade? O custo clínico, os impactos documentados nas fontes são altos. Queda brusca de produtividade, um sofrimento agudo diário, muita dificuldade de ter relações recíprocas e a manutenção trágica de vínculos totalmente assimétricos ou com pessoas indisponíveis. Nossa. E como é que trata isso? Qual é o plano de ação terapêutico baseado nesses textos? As diretrizes de intervenção apontam para um tratamento multimodal. Primeiro, a psicoeducação. É fundamental separar o que é um amor maduro daquele pico maluco de dopamina da limerência. Quebrar a magia e mostrar a mecânica. Isso. Depois entra a regulação emocional, muito através da terapia comportamental dialética, a DBT. O foco é aumentar a tolerância ao desconforto e identificar os gatilhos da RSD. Aguentar a queimação da angústia sem mandar 50 mensagens no impulso. Exato. E tem também o trabalho com as funções executivas e a reestruturação cognitiva, cortar a ruminação de forma ativa, quebrar a idealização e alterar os vieses de pensamento. Tem que redirecionar o farol da atenção na marra, né? E imagino que tratar aquelas rachaduras da infância também entre no pacote. Sem dúvida, aí entra a terapia do esquema e do comportamento. O objetivo é fortalecer o que chamamos de adulto saudável interno. Cortar a checagem compulsiva de mensagens e estabelecer limites reais. Analisando isso, eu fico pensando na importância absurdamente libertadora do autoconhecimento estruturado aqui. Compreender que a pessoa não está, tipo, falhando cronicamente no amor, mas sim lidando com uma biologia e cognição muito específicas, tira um peso imenso das costas de quem sofre com isso. Com certeza. Se conectarmos isso ao panorama geral da neuropsicologia, fica claro o quão empoderador é o tratamento correto. Ele devolve o controle da narrativa para a pessoa. O que nos leva para a grande epifania desse nosso mergulho profundo.
A limerência no TDAH é um fenômeno complexo demais, que é sustentado pela vulnerabilidade crônica da dopamina, pelo hiperfoco intrusivo, pela disforia sensível à rejeição e por essas carências de esquemas precoces. O que parece romanticamente épico nas músicas e filmes é, na frieza clínica, um ciclo exaustivo de reforço intermitente. Um ciclo que drena a vida da pessoa, mas que felizmente tem protocolos claros para ser desmantelado. Exato. E para a gente finalizar hoje, eu quero deixar quem nos escuta com um pensamento provocativo, que expande essas nossas fontes. Pensem comigo. Se a gente sabe que o cérebro com TDAH, ou até qualquer cérebro humano em menor grau, é tão incrivelmente vulnerável ao reforço intermitente e aos sinais ambíguos, Nossa, muito vulnerável. sim, o que isso diz sobre a nossa era moderna de comunicação? Em um mundo de aplicativos de relacionamento que são baseados em deslizar a tela rumo ao imprevisível e aplicativos de mensagens que mostram o segundo exato em que o outro leu e não respondeu, Injetando ansiedade pura na veia. será que a gente não criou a arquitetura tecnológica global perfeita para fabricar limerência e ansiedade em massa? É algo bem sério para se pensar na próxima vez que a tela do celular acender com uma notificação solitária. Muito obrigado a todos por acompanharem mais essa análise. Continuem curiosos. Até a próxima!